Neste vídeo, você vai ver as adulterações nos escritos de Ellen White e algumas abominações que alguns pastores estão falando e escrevendo. Você vai ver tudo nesse vídeo, até o final. Estamos denunciando isto para que nossos irmãos adventistas sinceros percebam que nós estamos sendo enganados. Pastores e tradutores da casa publicadora intencionalmente modificou e manipulou os textos de Ellen White para dar a entender que Ellen White pensava como eles. Você verá neste vídeo se estamos falando a verdade ou não, pois contra fatos não há argumentos. Nada podemos contra a verdade. Ao mudar as palavras e cortar partes do texto de Ellen White, eles atribuem ao texto um significado falso, alterando-o virtualmente. Confirme neste vídeo por vós mesmos. Lede com os vossos próprios olhos. Ellen White nos diz: o que escrevi é o que o Senhor me ordenou escrever. Não me foi dito para alterar o que enviei. Então aqui está muito claro que Deus não permite alterações nos seus escritos, no que ele escreveu. Também, nos escritos de Ellen White, também não é permitido fazer alterações e nem acrescentar, nem tirar, sem autorização da autora, a menos que Deus mostrasse para ela. Então não era para ser tirado e nem alterar absolutamente nada. Provérbios capítulo 30, verso 6 diz: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, Deus ele dá uma advertência para não acrescentarmos nada e nem tirar nada da sua palavra, para que ele não nos repreenda. Então devemos tomar muito cuidado para não alterar e nem colocar nada na palavra de Deus. Ellen White, no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 386, nos diz: interpretar mal e dar um sentido forçado, meio verídico e místico aos oráculos de Deus é para os instrumentos humanos um ato que põe em perigo sua própria alma e a dos outros. Então é muito perigoso torcer a palavra de Deus, dar um sentido meio verídico, místico, porque isso põe em perigo a nossa própria alma, e não só a nossa, mas também a dos outros. Porque eles acrescentam palavras e tiram textos e palavras dos escritos de Ellen White? Por que você acha que eles fazem isso? Sabe por quê? Porque acrescentam para fazer você crer naquilo que foi acrescentado. E fazem cortes de palavras e textos para você não perceber aquela verdade que estava exposta. Então esse é um dos motivos porque muitos tradutores fazem com os escritos de Ellen White essas alterações. Ellen White profetizou que grandes mudanças ocorreriam após 1915, após a sua morte. Veja o que ela diz: digo-vos agora que quando eu repousar, grandes mudanças terão lugar. Eu não sei quando serei levada, e desejo avisar todos contra os ardis do diabo. Eu quero que o povo saiba que eu os avisei plenamente antes da minha morte. Então ela está deixando claro que grandes mudanças iam ocorrer. E essas mudanças não seriam para o bem, mas para o mal. Viria a apostasia ômega e ela tremeu para o nosso povo. E ela deixou claro que ela queria avisar antes que ela morresse, para que o povo soubesse que ela avisou. Tem havido muitos traidores disfarçados no acampamento. Ela falou em 1915. Quem são esses traidores disfarçados no acampamento? Os jesuítas católicos e os maçons. Foi profetizado pela própria Ellen White que a Igreja Católica, que os católicos iriam invadir a nossa igreja, e também a nossa igreja tem muitos maçons. Esses são os traidores. Eles estão realmente mudando a nossa doutrina, tudo para envergonhar a nossa igreja.
Agora vejamos algumas adulterações, traduções erradas e tendenciosas para enganar e fazer Ellen White dizer o que ela não queria. Vamos analisar o primeiro texto. Na meditação matinal de 2002, Cristo Triunfante, na página 146, no dia 19 de maio, por que foi alterada? Veja só. Como Ellen White escreveu no manuscrito 163, você vai lá no site, como você está vendo a fonte aqui em vermelho, e você pega o texto que está lá no manuscrito 163 de 1902. Vou colocar para você aqui, para ficar mais claro, escrito aqui, como está em azul aí, de fundo azul. E vamos ver a tradução, como que foi que ela escreveu. Você pode ver aí, ela diz: aqueles que são colocados em posições de responsabilidade devem ser homens que temam a Deus, que perceba que são apenas homens, não Deus. Devem ser homens que administrem sobre a direção de Deus e para Ele. Darão eles expressão à vontade de Deus para o seu povo? Permitirão que o egoísmo macule palavras e atos? Será que eles, depois de obter confiança do povo como homens sábios, que temem a Deus e guardam os seus mandamentos, subestimarão elas a exaltada posição que o povo de Deus deve ocupar nesses dias de perigo? Tornar-se-ão, mediante a confiança própria, marcos falsos, apontando o caminho da amizade com o mundo, em lugar de apontar o caminho para o céu? Então veja só, isso foi o que ela escreveu. Agora, nós vamos ver o que Ellen White escreveu, colocamos do lado aqui esquerdo da tela, e como foi alterado pelo White State, que está lá no livro Cristo Triunfante, na página 146. Ellen White ela escreveu: devem ser homens. Como foi que o White State colocou? Deve ser homens e mulheres. Ellen White não escreveu homens e mulheres, ela escreveu homens. Ela escreveu apenas homens. O White State escreveu apenas seres humanos. Ellen White escreveu: devem ser homens. O White State escreveu: devem ser pessoas. Ellen White escreveu: confiança no povo como homens. Como foi que o White State colocou? Como líderes. Agora, como você está vendo, o texto foi alterado para fazer parecer que Ellen White apoiou a ordenação de mulheres. Por isso eles colocaram a linguagem de gênero inclusiva. O objetivo dessa alteração foi tentar mostrar que Ellen White apoiava a ordenação de mulheres. Esse foi o objetivo de acrescentar as palavras mulheres, seres humanos, pessoas, líderes. Agora observe, eles mudaram o texto e depois usam o mesmo texto para apoiar uma nova posição na igreja. Esse é o pastor Ângelo Manuel Rodrigues. Ele usa esse texto adulterado para apoiar a ordenação de mulheres. Olha só o que ele diz, ele escreveu. Vamos traduzir. Isso aqui é uma parte que você, como você vê, ele vai citar depois o texto de Ellen White, que foi alterado, já com suas alterações, pelo White State. Ele escreveu: Ellen White apoia a ideia de colocar mulheres em cargos administrativos elevados. Depois de uma discussão sobre a entronização de Davi e as instruções que Deus lhe deu, ela aplica a narrativa para os líderes da igreja. Agora só, ele diz isso e em seguida ele cita o texto adulterado da meditação. Como você pode ver aqui, ó. Ele cita e depois ele coloca o texto, escreve o texto para apoiar, para dizer que Ellen White apoiou a ordenação de mulheres. Quando na realidade Ellen White, o texto escrito por Ellen White não diz isso. Outro livro, Vida de Jesus, página 31 e 32. Por que foi alterado? Olha só. O livro Vida de Jesus, em inglês,
é a história de Jesus, como você pode ver. E aqui você pode ver o texto em fundo azul que Ellen White escreveu no original. E aqui está a tradução. Todavia, não era assim com Jesus. Ele tinha prazer em meditar acerca de Deus. Quando chegou ao templo, observou atento o serviço ministrado pelos sacerdotes. Inclinava-se com os adoradores quando se ajoelhavam para a oração e unia sua voz à deles em louvor a Deus. Agora olha só como que o livro de Jesus foi traduzido pela Casa Publicadora. Presta atenção nessa palavra grifada em vermelho. O que eles tiraram? Tiraram as palavras quando se ajoelhavam. Eles não traduziram, eles cortaram. Por que eles tiraram essa palavra quando se ajoelhavam? Nós sabemos que a adoração correta, especialmente quando nós podemos ajoelhar na igreja, nós precisamos ajoelhar diante de Deus. Só que a maioria das orações que são feitas na igreja não é de joelho, é em pé. E eles querem tirar a ideia de que devemos ajoelhar diante de Deus. Então, esse é um dos motivos porque eles tiraram essa frase. Porque nós devemos, a prioridade é ajoelhar diante de Deus nas orações, especialmente na igreja. É claro que se você estiver no ônibus, se você estiver andando, você não vai ajoelhar na rua. Mas na igreja, o correto é todos nós ajoelharmos em todas as orações que são feitas. Só que na igreja adventista não está sendo feito isso. E eles abominam essa ideia. E eles estão tirando todas as partes que falam sobre essa questão. Esse foi um dos motivos porque eles tiraram essas palavras. Outro livro. Se você for no original, Spiritual Gifts, aqui está a parte no livro Spiritual Gifts, e grifada em azul, a parte que foi, você pode ver aí que foi mudada. Nós vamos ver aonde foi mudada. A tradução diz: foi-me mostrado que mais mortes têm sido causadas por tomar drogas que por todas as outras causas combinadas. Está falando que foi mostrado para ela, que Deus mostrou para ela. Só que como é que Casa Publicadora traduziu? Mensagem Escolhida, volume 2, na página 450. Ela escreveu, eles traduziram: maior número de mortes tem sido como causa a ingestão de drogas que outras quaisquer causas combinadas. Então eles tiraram a palavra, essa tradução aqui, que diz foi-me mostrado. Então, por que eles tiraram que foi mostrado? Porque na mente deles, Ellen White não está correto ao dizer que as drogas, que muitas mortes estão sendo causadas por uso de drogas de farmácia e outros tipos de drogas. Porque se eu tirar a palavra foi mostrado, então posso dizer que foi Ellen White que falou e não foi Deus que mostrou para ela. Então teve um objetivo ao tirar essas três palavras, foi me mostrado. Ellen White escreveu foi me mostrado. Então deveria o tradutor ser honesto e colocar do jeito que ela escreveu. No livro Grande Conflito, na página 50, tem outra coisa terrível que foi feito pela casa. No original está escrito assim, Ellen White escreveu no original do Grande Conflito: mais do que isto, o Papa a si tem arrogado os próprios títulos da deidade. Intitula-se a si mesmo o Senhor Deus, o Papa. Pretende ser infalível e exige que todos os homens lhe prestem homenagem. Como você pode ver aí, isso foi o que Ellen White escreveu. Agora, como foi que a Casa Publicadora traduziu? O livro Grande Conflito, na página 50. Eles colocaram: tem-se dado ao Papa os próprios títulos da divindade, como você pode ver em amarelo. E Ellen White não escreveu isso. Ellen White disse: o Papa a si tem arrogado os próprios títulos da deidade. E eles colocaram diferente, eles falaram tem-se dado ao Papa.
Está dizendo que não é o Papa que está dizendo, mas alguém está falando dele. Ellen White, olha como que ele está traduzido, tem sido intitulado. Ellen White escreveu, intitula-se a si mesmo. Está dizendo que pessoas estão acusando o Papa, mas na realidade é ele mesmo que se intitula a si mesmo, o Senhor Deus, o Papa. E olha só que diz que eles traduziram, foi declarado infalível. Ellen White escreveu, pretende ser infalível. Olha só que diferença. Porque eles querem realmente tirar o Papa. E a igreja, lamentavelmente, ela se uniu com o papado, como você pode ver no livro, no vídeo que nós publicamos sobre a apostasia na igreja adventista. Lá mostra as reuniões que eles estão tendo com o papado. E eles não vão mais denunciar o Papa como abista. Eles querem tirar, porque isso são os jesuítas que estão dentro da igreja, fazendo essa mudança. Olha, presta atenção no livro Patriarcas, Profetas e Reis, na página 437. Observe mais um grosso erro de tradução. A pergunta é, foi sem querer ou foi intencional? Preste atenção. No livro Profetas e Reis, em inglês, na página 437, no parágrafo 2, aqui está o texto que nós vamos analisar, que foi traduzido de maneira terrível. Preste atenção. Essa parte que está grifada em azul. Aqui está a tradução. Na página 437. O espírito de oposição à reprovação que levou à perseguição e ao aprisionamento de Jeremias existe hoje. Muitos recusam atender a repetidas advertências, preferindo dar ouvidos a falsos mestres que lisonjeiam a sua vaidade e revela as suas más obras. Essa foi a maneira que a Casa Publicadora traduziu. Olha só, e revela as suas más obras. Aqui está mostrando que os falsos profetas, os falsos mestres, eles lisonjeiam, na parte final, eles lisonjeiam a sua vaidade e revela as suas más obras. Quando que um falso profeta vai revelar as más obras? Não é isso que Ellen White quis dizer. Podemos ver aqui, que ela escreveu a palavra overlook. Essa palavra significa omitir, negligenciar, deixar passar, etc. Foi traduzido como revelam, como você pode ver acima. Bem ao contrário do que o texto está dizendo. Porque Ellen White diz o seguinte, a tradução, o espírito de oposição à reprovação levou à perseguição e aprisionamento de Jeremias. Existe hoje. Aliás, eu vou repetir. O espírito de oposição à reprovação que levou à perseguição e aprisionamento de Jeremias existe hoje. Muitos recusam a atender a repetidas advertências, preferindo dar ouvidos a falsos mestres que lisonjeiam sua vaidade e fazem vistas grossas às suas más obras. Isso é o que Ellen White diz. Ou seja, os falsos mestres lisonjeiam a sua vaidade e fazem vistas grossas, ou seja, omitem as suas más obras. Isso que Ellen White quis dizer. Mas eles colocaram que os falsos profetas lisonjeiam a sua vaidade e revelam as suas más obras. O contrário, os falsos profetas não revelam as más obras. Eles procuram esconder para enganar o povo. Mas uma grossa tradução da Casa Publicadora. Agora presta atenção nesse outro. Criação ou evolução? Está tendo dentro da Igreja Adventista um movimento dizendo que, pregando o evolucionismo. Esse movimento está crescendo cada vez mais. Está sendo pregado nas universidades de que Deus não criou o mundo em 6 dias, mas Ele criou em várias etapas. Demorou um bom tempo para Deus criar. Não foi em 7 dias. Não foi numa semana literal. Então presta atenção. Na Casa Publicadora Portuguesa, ela suprime o capítulo inteiro do livro Patriarcas e Profetas. Ela tira. Por quê? Como nós vamos ver.
Vejamos o livro no inglês, da Pacific Press, de 1943. Você pode ver aí no capítulo 9, que o capítulo 9 fala da semana literal. O que fala nesse capítulo? Esse capítulo fala do sábado bíblico, o sétimo dia da semana, como dia santo, de adoração ao Deus Criador, que Deus criou a terra em 6 dias, mas muitos líderes da igreja não acreditam que Deus fez a terra em 6 dias. Por isso, veja o que eles fizeram com esse capítulo. Eles lançaram o livro agora e removeu esse capítulo. Tiraram o capítulo A Semana Literal, no livro Patriarcas e Profetas, publicado pela Casa Publicadora Servi, em Portugal. Fiquemos de olho, pois já já será feito no Brasil. Então, eles eliminaram o capítulo que fala da Semana Literal. Então, os portugueses que for comprar esse livro, eles não vão achar mais esse capítulo. Lamentável. E mais ainda, como você pode ver na imagem ao lado do livro em questão, o corpo redatorial admite que alterou o texto. Como você pode ver aí as flechinhas indicando. Estão admitindo que realmente mudou. Toda essa apostasia que vem acontecendo com a Igreja Adventista é a preparação para a aceitação do domingo e consequente rejeição do sábado, conforme profetizado por Ellen White. Veja o que ela diz. O domingo será pregado do púlpito da Igreja Adventista. O caminho já está sendo preparado. O Senhor tem uma contenda com seu professo povo nesses últimos dias. Nesta controvérsia, homens em posições de responsabilidade tomarão um curso diretamente oposto àquele tomado por Neemias. Eles irão não somente ignorar e desprezar o sábado, eles mesmos, mas procurarão tirá-lo de outros, escondendo-o embaixo do lixo do costume e tradição. Nas igrejas e em grandes ajuntamentos ao ar livre, os ministros irão exortar o povo quanto à necessidade de guardar o primeiro dia da semana. Então, Ellen White está profetizando que em breve será pregado em nossa igreja que devemos guardar o domingo. Porque quando a pressão chegar, a Igreja Adventista ela não vai suportar como organização. Ela vai ter que ceder. E vai ser pregado que devemos também guardar o domingo. Ellen White está profetizando aqui. Ela que está falando. E aqui, como você pode ver no início do texto, é o povo de Deus. Ela está falando, o Senhor tem uma contenda com seu professo povo. Quem é o seu professo povo? Os adventistas do sétimo dia. Em que dia que vai ser? Em quando? Está dizendo, nesses últimos dias. Então, nesses últimos dias agora, Deus tem uma contenda com seu professo povo. E diz ainda, nessa controvérsia, homens em posições de responsabilidade tomarão um curso diretamente oposto àquele tomado por Neemias. E diz ainda lá embaixo que eles vão pregar nas igrejas, em grandes ajuntamentos ao ar livre, nos acampamentos, que deve-se guardar o primeiro dia da semana. Então, o caminho já está sendo preparado. Lamentavelmente. Dá uma olhada, vamos ver agora o livro Testemunhos para a Igreja. O princípio da sabedoria é a desobediência ou a obediência? A Bíblia deixa claro que o princípio da sabedoria é a obediência. Mas como é que está no livro Testemunhos para a Igreja? Vamos ver, se você for na página 193 do volume 6, você vai encontrar escrito assim: acaso recebem nossas crianças dos professores da escola pública ideias em harmonia com a palavra de Deus? É o pecado apresentado como uma ofensa contra o Senhor? Olha só que eles escreveram. É a desobediência a todos os seus mandamentos ensinada como sendo o princípio de toda a sabedoria? Eles colocaram que a desobediência é o princípio de toda a sabedoria. Mas será que Ellen White escreveu isso? Vamos ver nos originais. Aqui está o texto original em inglês. Diz o seguinte. Está em inglês para você ver. E está a tradução embaixo. A tradução diz assim: será que nossos filhos recebem dos professores nas escolas públicas ideias que estejam em harmonia com a palavra de Deus? É o pecado apresentado como uma ofensa contra Deus? Agora ela escreveu: é a obediência a todos os mandamentos de Deus ensinado como
o começo de toda a sabedoria? Então ela colocou que a obediência é o princípio da sabedoria. Só que os tradutores da casa colocou a desobediência. Lamentável. Não sei se você já viu esse livro, sobre o livro A Grande Esperança. A Grande Esperança são capítulos retirados do livro O Grande Conflito. A gente percebe que eles fizeram alterações neste livro a fim de proteger o papado e isentá-lo de seus erros. Você duvida do que eu estou falando? Então vamos ver. Os cristãos ou Roma? O que Ellen White escreveu? Se você for no texto original do Grande Conflito, de onde eles tiraram para escrever esse livro, Ellen White escreveu o seguinte: a teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma tomou emprestado do paganismo, incorporando a religião da cristandade. Então Ellen White está dizendo que a imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma trouxe, que Roma criou. Então isso é o que está no original, isso foi o que Ellen White escreveu. Agora, olha só nesse livro A Grande Esperança como que eles colocaram. Você pode ver na página 43. Diz assim: a teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que os cristãos tomaram emprestadas do paganismo. Olha que absurdo. Enquanto eles isentaram Roma aqui. Enquanto Ellen White está dizendo que a imortalidade da alma foi trazida, foi colocada nas igrejas por Roma, pela Igreja Católica, aqui no livro A Grande Esperança, eles colocaram que foi os cristãos que tomaram emprestado do paganismo. Um absurdo. De maneira nenhuma isso aconteceu. Nós vemos aí que, mais uma vez, os tradutores da casa estão alterando tudo para concordar com a Igreja Católica. A Igreja Católica ou a Igreja? Nesse mesmo livro, no texto original do livro Grande Conflito, está escrito assim: os católicos romanos reconhecem que a mudança do sábado foi feita pela sua igreja e declaram que os protestantes, observando o domingo, estão reconhecendo o poder desta. Agora, olha só o texto modificado. O que eles fizeram? Os católicos romanos reconhecem que a mudança do sábado foi feita pela igreja. Enquanto Ellen White escreveu pela sua igreja, dizendo que foi os católicos, que foi a igreja de Roma, o texto modificado diz que o sábado foi feito pela igreja. Mas que igreja? E declaro que os protestantes, observando o domingo, estão reconhecendo o poder desta. Então, de novo, eles omitiram essa palavra sua para não deixar claro que é a Igreja Católica. Eles querem isentar de qualquer maneira a Igreja Católica. Você vai ver agora, você está vendo aí o pastor David Kang, mostrando a capa do livro Profetas e Reis, de Ellen White, traduzido para o chinês. Mas apenas a capa é do livro adventista. Dentro existem capítulos que não são do livro, mas que trazem textos dos jesuítas. O livro vem recheado de textos católicos. Aqui está o livro, a capa do livro. E, lamentavelmente, dentro do livro existem vários capítulos colocados pelos jesuítas que não são de autoria de Ellen White. Totalmente modificado. O livro Parábola de Jesus, na página 140, também tem algo que não foi traduzido corretamente. Eles não respeitaram o que a autora escreveu. Está escrito assim, como a casa publicadora traduziu: correspondendo ao pedido, Cristo proferiu a oração dominical, tal como adera no Sermão da Montanha. Ilustrou então, por meio de uma parábola, a lição que desejava dar-lhes. Então, interessante, eles colocaram aqui que Cristo proferia a oração dominical. Dominical tem a ver com domingo, que a Igreja Católica diz que é o dia do Senhor. Mas a dominical tem a ver com domingo. Que oração dominical é essa? Como que Ellen White escreveu?
Aqui está o texto em inglês. Ellen White escreveu, como você pode ver em vermelho, ela escreveu a oração do Senhor. Aqui está a tradução. Em resposta, Cristo repetiu a oração do Senhor, como ele tinha dado no Sermão do Monte. Então, em uma parábola, ele ilustrou a lição que desejava ensinar-lhes. Então, Ellen White escreveu oração do Senhor, mas eles traduziram oração dominical. A gente percebe que realmente tem católico no nosso meio, tem jesuíta no nosso meio. Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 397. Outra tradução absurda que eles fizeram. Eu acho que a Casa Publicadora precisa ter mais cuidado na tradução, especialmente quando for falar da humanidade de Cristo. Porque essa parte aqui fala da humanidade de Cristo. Olha só, tradução da Casa Publicadora. Temos, porém, um todo-poderoso Redentor. Cristo veio do céu no disfarce da humanidade, para viver os princípios da justiça neste mundo. Ela está dizendo aqui que Cristo veio do céu no disfarce. Será que Cristo se disfarçou? Jesus não veio no disfarce da humanidade, pois ele era homem real, com a nossa natureza decaída. Então, ele era homem real, ele não se disfarçou de homem. Só que aqui está escrito que Jesus veio do céu no disfarce, que Jesus se disfarçou. Mas no original, como é que está? Em inglês, no original, você pode ver que a palavra que eles traduziram como no disfarce é guise. E guise deveria ser traduzido como forma, como vestes, maneira, e não como disfarce. Disfarce é disguise. E Ellen White não escreveu disguise. Ela escreveu guise, ou seja, forma, vestes, maneira. Só que eles colocaram disfarce, fingir, que Jesus se fingiu. Mas olha só, a melhor tradução seria: mas nós temos um todo-poderoso Redentor. Cristo veio do céu vestido com a roupagem da humanidade, para viver os princípios de justiça neste mundo. Então, uma palavra deixou o texto totalmente fora, tirou o sentido realmente do texto e daquilo que Ellen White quis escrever. Terrível foi essa tradução. Agora presta atenção na meditação matinal, olhando para o alto. No original está escrito assim. Você pode ver aqui o texto em inglês, que está no manuscrito 116 e também na meditação matinal olhando para o alto. Agora olha só, vamos ver a tradução. O Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é verdadeiramente Deus no infinito, mas não na personalidade. Ellen White está dizendo que Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, ele é Deus no infinito, ou seja, na natureza, porque como ele é o Filho de Deus, ele herdou a natureza do Pai. Ele é igual ao Pai na natureza, mas não na personalidade, porque a personalidade de Cristo ela foi gerada, ela foi criada. Enquanto que a do Pai, não. O Pai é autoexistente por si mesmo. Jesus, em João 5,26, diz que ele deve a vida que ele tem em si mesmo, foi o Pai que concedeu a ele. Então, Ellen White está certo aqui. Só que, como é que a Casa Publicadora fez? Olha só. Vejamos como foi traduzido pela Casa. O Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é verdadeiramente Deus em infinitude. E colocou 3 pontinhos. Observou? Tirou a parte que diz que Jesus não é Deus na personalidade. E colocou 3 pontinhos. Por que será? Ellen White está dizendo que Jesus é Deus na natureza, mas não na personalidade. Porque ele é o Filho de Deus e herdou sua natureza. Por isso que ele é Deus na natureza e não é na personalidade, pois a personalidade dele foi gerada pelo Pai. Então, eles omitiram essa parte. Por quê? Porque se eles deixassem essa parte, ia ficar muito claro que Ellen White não era trinitariana. Que Ellen White deixando claro que Jesus é o Filho de Deus, literal. E hoje a igreja está pregando que Jesus não é mais o Filho de Deus. Que ele é coeterno com o Pai, ele não é o Filho de Deus. Ele se tornou filho só aqui, quando ele veio.
Mas a João 3,16 diz que ele enviou o seu filho. Então, se ele tinha um filho para enviar. Então, eles omitiram essa parte que diz, mas não em personalidade. Lamentável. Por que não traduziram e não colocou o texto completo? Por quê? É a pergunta. Você já está vendo aí o porquê. Na meditação matinal, exaltando de 1992, na página 24, foi traduzido da seguinte maneira. Como você pode ver, eles colocaram o Filho de Deus equiparava-se em autoridade ao grande legislador. Mas como foi que Ellen White escreveu? Se você for no original, você vai ver, aqui nessa setinha em vermelho, que Ellen White escreveu a palavra, no lugar de equiparava-se, está a palavra next. Ou seja, Ellen White escreveu, o Filho de Deus era o próximo em autoridade depois do grande legislador. Porque a palavra next não poderia ser traduzido como equiparava-se. O correto seria o Filho de Deus era o próximo ou o segundo em autoridade depois do grande legislador. E não, como eles traduziram tendenciosamente, o Filho de Deus equiparava-se em autoridade ao grande legislador. Por quê? Porque no céu, em primeiro está o Pai. Existe uma hierarquia no céu. Primeiro, o Pai. Depois vem o Filho, em autoridade. Então, Ellen White não escreveu equiparava-se. Por quê? Porque ela mesma, você pode ver, sobre a posição de Jesus no céu, no livro A História da Redenção, ela diz o seguinte: o grande Criador convocou os exércitos celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu filho. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu filho, deveria ser considerado igual a ele. A palavra do filho deve ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu filho foi por ele investido com autoridade para comandar os exércitos celestiais. Então, aqui está falando da controvérsia que teve entre Cristo e Satanás. Deus reuniu, houve um concílio no céu, ele deixou claro para os anjos sobre a posição de Jesus, que depois dele vinha o seu filho, Jesus. Que está muito claro aqui nesse texto. Então, Patriarcas, a História da Redenção, página 13. E nos Testemunhos Seletos, volume 3, página 266, diz: a Cristo foi atribuída uma posição exaltada. Foi feito igual ao Pai. Cristo participava de todos os desígnios de Deus. Então, primeiro vinha o Pai, depois vinha o Filho. Depois vinha quem? Lúcifer. A posição de Lúcifer no céu. A posição de Satanás no céu, tinha sido a seguinte ao Filho de Deus. Ele foi o primeiro entre os anjos. Satanás, o chefe dos anjos caídos, teve outrora uma posição elevada no céu. Em honra, ele era o que estava a seguir a Cristo. Então, nós vemos o seguinte: primeiro era o Pai, depois vinha Cristo, e depois, em terceiro, vinha Lúcifer. Mas como ele caiu, ficou o anjo Gabriel no lugar, em autoridade no céu. E quando Ellen White escreveu, vamos voltar lá, quando ela escreveu aqui que o Filho de Deus era o próximo, o segundo, ela está certa. Mas a Casa Publicadora colocou o contrário, colocou que ele era igual. A posição de Jesus é igual ao Pai. E não é isso que Ellen White escreveu. No livro Evangelismo, como nós vamos ver aqui agora, o livro Evangelismo foi compilado em 1946 por Leroy Froom. Foi colocado textos manipulados e retirados de seu contexto original no compilado de textos de Ellen White. Essas modificações podem ter sido acidentais ou intencionais por parte dos elaboradores deste compilado. Mas as probabilidades maiores dizem que foi intencional, como nós veremos. Livro Evangelismo. O primeiro texto do livro Evangelismo que trazemos para análise é o que se encontra na página 615. Como Leroy Froom escreveu
do original. Como que ele copiou? Ele escreveu o seguinte: há 3 pessoas vivas pertencentes à Trindade Celeste. Em nome desses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essa foi a maneira que foi traduzido pela casa. O Leroy Dunfron, ele escreveu em inglês pessoas e não escreveu Trindade. Ele copiou do original, mas ele não colocou a palavra Trindade. Só que a casa publicadora já acrescentou a palavra Trindade, como você pode ver. Mas nós vamos ver que nem Leroy Dunfron foi fiel. Ele não copiou corretamente, como nós vamos ver. Primeira observação: o texto em inglês diz: existe 3 pessoas vivas no trio celestial. Não existe a palavra Trindade. Você pode ver em inglês, não existe a palavra. Existe a palavra trio celestial. Mas mesmo o texto em inglês do livro Evangelismo não é fiel ao manuscrito original. No manuscrito original, Ellen White não escreveu o termo pessoas, ou persons, que significa pessoas. Veja o original. Aqui está o original que ela escreveu. Você pode ver a letra dela aí. E você pode ver nessa seta em azul e em vermelho, apontando, mostrando como ela escreveu e onde foi feita a alteração. Você pode ver que ela riscou o S, fez uma cunha e acrescentou logo acima a palavra alites. Você pode ver em vermelho do lado direito. Foi colocado, nós colocamos aqui para ficar mais fácil de você entender, em letra de forma. E existem 3 personalidades vivas no trio celestial. Isso foi o que ela escreveu. Só que, como você viu, eles escreveram: existe 3 pessoas na Trindade Celeste. E ela não escreveu: existe 3 pessoas na Trindade Celeste. Ela escreveu: existe 3 personalidades vivas no trio celestial. Vamos continuar para você entender melhor. Então ela colocou em uma cunha e acrescentou essa palavra, A-L-I-T-I-E-S, né? Que para indicar personalidade. Então essa palavra que ela escreveu é personalidade. E personalidade é uma coisa e pessoa é outra. Personalidade é uma característica de uma pessoa. A frase do manuscrito original se encontra da seguinte forma. Aqui está, para ficar mais fácil de você ver. E a tradução é o seguinte: existe as 3 personalidades vivas no trio celestial, nas quais cada alma arrependida dos seus pecados, recebendo a Cristo por meio de fé viva, por eles são batizados. Então ela escreveu 3 personalidades vivas. Não existe 3 pessoas no trio, na Trindade, como a casa publicadora escreveu, traduziu. Qualquer publicação honesta dos testemunhos deveria levar em conta as alterações feitas pela própria escritura. Entretanto, como você pode ver, isso não foi feito. Fica claro que foi colocado o que interessava de maneira a favorecer a ideia errônea de que Ellen White algum dia teria crido na Trindade. Olha só, a revista Ministério. Ela diz o seguinte: sobre o dia do Senhor, a igreja ensinava antes o seguinte: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, Apocalipse 1:10. O dia do Senhor, mencionado por João, Ellen White diz, era o sábado. Então, Ellen White cita o verso de Apocalipse 1:10 e diz que o dia do Senhor, mencionado por João, era o sábado. E isso é nossa crença, e isso sempre que nós, adventistas, sempre cremos. Mas na revista Ministério, está escrito o seguinte: hoje o que a igreja está dizendo é isso. Ela diz na revista Ministério, na página 31 e 32, de 1993. Não se refere nem ao sábado, nem ao domingo, mas a um tempo em que nosso Senhor Jesus deverá regressar a este mundo para continuar sua obra de resgate do ser humano. Almir A. Fonseca. Então, o Almir Fonseca está dizendo que o dia do Senhor, de Apocalipse 1:10, se refere ao dia da volta de Jesus. Mas não está falando do quarto mandamento, do sábado. Enquanto que o Ellen White está dizendo que se refere ao sábado.
Agora, a pergunta é, quem que está certo? Ellen White ou o Almir Fonseca? É claro que é Ellen White. O Almir Fonseca não pode estar correto. Porque qualquer estudioso da Bíblia, por mais simples que ele seja, ele vai ver que pela Bíblia o dia do Senhor é o sábado. Naquele contexto que João está dizendo. Agora, eu gostaria de mostrar para você essa outra abominação aqui. Se você pegar essa revista adventista, Adventist World, em castelhano, na página 20, está escrito um absurdo. Está escrito o seguinte, e você pode ver em vermelho, falando da criação, eles dizem lá, e repousou no primeiro dia da primeira semana. Está dizendo que Deus, que o Senhor criou o mundo em 6 dias, e depois ele repousou no primeiro dia da primeira semana. Irmãos, mas onde é que está escrito que Jesus e Deus o Pai repousou no primeiro dia da primeira semana? Ele repousou no 7º dia da primeira semana, e não no primeiro dia da primeira semana. Eu tenho essa revista aqui no meu computador. Eu fiz questão de pegar essa revista e guardar no meu computador, como prova. É verdadeiro absurdo o que está escrito aqui, como você pode ver, em vermelho. Na lição da Escola Sabatina do 4º trimestre de 2001, contraria a lei de Deus. Na parte de sexta-feira, no dia 9/11 de 2001, está escrito assim: a Bíblia nos ensina uma coisa sobre o sábado. Não importa como guardemos o sábado. Esta deve ser uma experiência agradável. Aí ele cita Isaías 58:13. Veja só que absurdo. Como não importa a maneira como você guarda o sábado? Ele está dizendo que não importa como você guarda o sábado, contanto que seja agradável para você. Então eu posso ir para as piscinas, eu posso me divertir no sábado, porque é agradável para mim. E não importa a maneira como eu guardo o sábado. Que absurdo que está sendo escrito nas nossas literaturas. Um verdadeiro absurdo. Só pode ser coisas de jesuítas. Não tem outra explicação. E olha só, na quarta-feira, do dia 25/7, também está escrito o seguinte, pergunta para consideração. Eles falam, costumamos pensar nos ídolos sempre como algo inerentemente mal. Mas nem sempre é assim. Estátuas de madeira e de pedra nem sempre são más. Em outras palavras, os ídolos podem ser algo que, por si mesmo, não é mal. Ao contrário, o que os torna mal é a maneira como nos relacionamos com eles. Um verdadeiro absurdo. A igreja hoje está mandando fazer estátuas, colocando no NASP, colocando na Associação Geral, estátuas de Jesus, de Maria, dos discípulos. E ele está dizendo que não tem nenhum problema. E aqui nas perguntas para consideração está dizendo que não é mal isso. Que depende da maneira como você relaciona com eles. Deus é bem claro, não farás para ti imagem de escultura. Como que eles podem dizer um absurdo disso? Lamentável. Na lição da Escola Sabatina de 2012, na página 34, os autores escreveram o seguinte. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus dirigiu esta oração a Deus e não ao Pai. Jesus dirigiu essa oração a Deus e não ao Pai. Você prestou atenção no que eles estão falando? Que Jesus dirigia essa oração a Deus e não ao Pai, como ele sempre tinha feito. Os brados de Cristo na cruz não foram uma demonstração exemplar de que ele parecia sofrer, a fim de mostrar que nos ama. Não, era Deus se entregando à morte para que nosso destino não fosse determinado pela morte. Era o próprio Deus morrendo a morte da qual podemos ser poupados. A morte que, do contrário, o pecado traria a todos nós. Então veja só. Eu quero comentar com vocês essa primeira parte. Jesus, por volta da hora 9, ele clamou. E disse, meu Deus, por que me desamparaste? E ele dirigia essa oração a quem? Aqui está dizendo que ele dirigia essa oração a Deus e não ao Pai. Pergunta.
Se Jesus não dirigiu sua oração ao seu Pai, então quem é o Deus a quem Jesus se dirigiu, que não seu Pai? Se a Bíblia me afirma que, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. 1 Coríntios 8,6. E que esse Deus é o Pai? Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, Jesus é muito claro que o Deus dele é o Pai. Então não era outra pessoa a não ser o Pai. Mas a lição da escola sabatina diz que Jesus dirigiu a oração a Deus e não ao Pai. Como entender uma coisa dessa? E essa lição passou por milhares de adventistas e ninguém disse nada, ninguém falou nada. Ninguém reclamou, ninguém disse que estava correto ou incorreto. Um verdadeiro absurdo. Onde está o povo de Deus que está estudando a palavra de Deus? O pastor Rodrigo Silva confessa que para se ter certeza que a mensagem adventista é correta, tem que ter a aprovação da Igreja Católica. Você duvida? Então, ouça o que ele diz. Esperava que eu chegar aqui, estava todo mundo na mesma intenção. E quando eu fui estudar, alguns perguntam: por que você vai fazer um mestrado, um doutorado na Universidade Católica? Porque eu queria ter convicção de que o que eu acredito aqui realmente é verdade. Se for verdade, vai ter que passar pelo crivo de uma universidade católica. Por isso que eu preferi defender lá e não na Andrews. Então, ouviu bem? Você ouviu bem o que ele disse? Vamos escrever o que ele disse. Porque eu queria ter a convicção que o que eu creio aqui na Igreja Adventista realmente é verdade. Se for verdade, tem que passar pelo crivo de uma universidade católica. Por isso que eu preferi defender lá e não na Andrews. Então, que coisa. Como é que pode? Quer dizer então que a Igreja Católica é a dona da verdade? Eu tenho que fazer uma faculdade lá para me certificar de que os adventistas creem é a verdade? Onde está a palavra de Deus? Não é a palavra de Deus que está a verdade? Os adventistas não creem na palavra de Deus? Isso que desculpa. Esse pastor falou aqui para dizer que ele fez um doutorado na Universidade Católica. Irmãos, é lamentável realmente o que esses pastores estão falando, que os nossos pastores estão dizendo. Porque eu vou fazer um mestrado, um doutorado na Igreja Católica para me confirmar se o que a Igreja Adventista prega é a verdade. É um verdadeiro absurdo. Vamos continuar vendo o que ele fala. Então isso está no minuto 8 e aqui está o endereço para você ver no YouTube. Você mesmo pode certificar. O pastor Rodrigo Silva mente e tenta esconder a verdade do povo. Vamos ouvir o que ele diz. Ouça. Foi nesse tempo em que a doutrina ainda não estava totalmente consolidada que os nossos pioneiros não aceitavam a Trindade. Então notem, nessa época a Igreja Adventista não tinha ainda um consenso a respeito da natureza de Deus. Você observou o que ele disse? Vamos novamente escrever o que ele disse. Então o pastor Rodrigo mente e tenta esconder a verdade do povo. Ele diz o seguinte: nessa época, ou seja, em 1890, a Igreja Adventista não tinha ainda um consenso a respeito da natureza de Deus. É o contrário do que estão falando na internet, que a igreja tinha uma doutrina e que depois a igreja abandonou essa doutrina. Não é isso. Ela não tinha ainda uma doutrina nenhuma firmada. Irmãos, isso não é verdade. Os pioneiros até a morte de Ellen White já tinham todas as doutrinas, especialmente a questão da divindade, já estava, da personalidade de Deus, de Cristo, já estava definida pelo povo de Deus. Não tinha dúvida nenhuma, ninguém tinha dúvida. E vamos comprovar se isso é verdade ou não. Ellen White disse em 1903: os principais pontos de nossa fé, como temos abraçado hoje, estão firmemente estabelecidos. Ponto após ponto foram claramente definidos. E todos os irmãos estão juntos em harmonia. O grupo inteiro dos crentes está unido na verdade. Então esse texto deixa muito claro que em 1903
todas as doutrinas estavam firmemente estabelecidas e todos os irmãos estavam juntos em harmonia. Mas vamos ver mais. Então isso está no YouTube, no minuto 20, e aí está o endereço para você confirmar. Desmentindo o pastor Rodrigo Silva. Se você consultar o Yearbook da igreja, em 1889, no Yearbook está escrito o seguinte: os princípios fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia não têm um credo além da Bíblia, mas eles mantêm certos pontos de fé bem definidos e estão preparados para dar a sua razão a todo homem que os perguntar. As seguintes proposições são um sumário das principais características de sua fé religiosa, sobre as quais, tanto quanto sabemos, há unanimidade de todo o corpo. Eles creem. Então, primeira crença: existe um Deus, um ser pessoal e espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno, infinito em sabedoria, santidade, justiça e bondade, verdade e misericórdia, imutável e presente em todo lugar por seu Espírito, seu representante, o Espírito Santo. E a crença número 2 diz que existe um Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno do Pai, por quem foram criadas todas as coisas e pelo qual elas subsistem. Então, no livro Yearbook, deixando claro que já estava definida quem era o Pai, quem era Jesus e que o Espírito Santo era a onipresença, como você pode ver no item 1, é a onipresença do Pai e do Filho, e não a terceira pessoa separada. E que Jesus era o Filho eterno do Pai. Isso eram as crenças até 1915, quando Ellen White morreu na nossa igreja. Apenas após a morte do último pioneiro, em 1924, que foi J.N. Andrews, que eles começaram a colocar a doutrina da Trindade na igreja. E em 1931 já teve a primeira declaração, em 1946, e depois completou em 1980. Mas até 1890 todas as doutrinas da igreja adventista já estavam firmadas. Então não é como o pastor Rodrigo está dizendo. Agora veja só. Olha só que o Leandro Quadros, da TV Novo Tempo, disse: você e eu nunca viveremos sem um intercessor. Irmãos, mas o que está acontecendo com nós, com os adventistas do sétimo dia? Deixamos de crer no que nós cremos? Não somos mais adventistas? Olha só que o Leandro Quadros, que não é pastor, mas ele dá uma de sabichão, e olha só o que ele diz: você e eu nunca viveremos sem um intercessor. Vamos ver se isso é verdade. Então você pode confirmar isso na Novo Tempo. Aí está o título, você pode confirmar: você e eu nunca viveremos sem um intercessor. Só você colocar na internet e pesquisar. Então, tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia é contra tal pensamento. Ellen White escreveu o seguinte: naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Sem intercessor, Ellen White diz. Os justos. Perguntamos: quem irá viver à vista de um Deus santo sem intercessor? Quem? Ellen White está dizendo. A resposta diz: o justo deve viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Por que o justo precisaria de um intercessor durante o tempo de angústia, se durante esse período eles não pecam mais e seus pecados passados já estão apagados? Quando Jesus sair do santuário, os que são santos e justos serão santos e justos ainda, pois todos os seus pecados estarão apagados e eles selados com o selo do Deus vivo. Agora Jesus está apagando os nossos pecados, intercedendo e ajudando o seu povo a ter um caráter perfeito. Este trabalho será realizado por Jesus antes do fechamento da porta da graça. Quando ele o concluir, ele dirá: quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Leandro Quadros diz: segundo Ellen White, os ímpios é quem ficarão sem o intercessor para o perdão de seus pecados e para refreá-los de fazer o mal. Que absurdo que o Leandro Quadros está falando. Totalmente contradizendo. O texto de Ellen White é claro que os justos
vão viver sem intercessor. Os ímpios, por que os ímpios ficarão sem intercessor? Para o perdão de seus pecados. É lamentável realmente o que nós estamos vendo, ouvindo, o que os nossos pastores, o que alguns que se dizem pastores, como Leandro Quadros, estão falando. No tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que surgisse diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Não os pode trazer à lembrança. Então, irmãos, quando fechar a porta da graça, nenhum dos 144 mil cometerá pecados, porque Jesus deixará de interceder, fechará a porta da graça, sairá diante da presença do Pai e não haverá intercessor. Se os 144 mil cometessem algum pecado durante o tempo de angústia, eles estariam perdidos, porque não teria mais intercessor. Então, eles não cometerão mais nenhum pecado, o seu caráter estará perfeito, esperando Jesus voltar. E eles viverão sem intercessor, sim. Está escrito na palavra de Deus, está escrito nos testemunhos. O Leandro Quadros, ele faltou com a verdade, ele não está sendo verdadeiro no que ele está dizendo. Ele está contradizendo os textos do Espírito de Profecia. Os textos são muito claros e contradizem o que esses irmãos estão falando. Presta atenção nesse outro. Muitos não compreendem o que devem ser, a fim de viverem à vista do Senhor, sem um sumo sacerdote no santuário. Durante o tempo de angústia, os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Então, irmãos, está muito claro. O Leandro Quadros não pode estar correto. Agora dá uma olhada nesse outro pastor, o pastor Kenneth Cox. Olha só o que ele diz. Se ele foi... Porque é o seguinte, houve um comentário na televisão, alguém perguntou, alguém acusou que um membro da Igreja Adventista estava dizendo que o Papa era o anticristo. Aí ele respondeu o seguinte, foi perguntado para esse pastor: vocês acreditam nisso mesmo? Aí o pastor Kenneth Cox respondeu: se ele foi ensinado que o Papa é o anticristo, eu acho que seria um mal entendido. Eu não sinto que é o que nós como igreja acreditamos, ou acreditam. O anticristo, que não é uma pessoa, não é um indivíduo. Então ele diz que o anticristo não é uma pessoa e não é um indivíduo. E que na realidade não é o papado. E ele diz também, ó, se você não adorar no sábado, você vai para o inferno? Foi feita a pergunta. E ele falou não. Ele, em vez de explicar para a pessoa que perguntou, para o repórter, deveria explicar o seguinte, que para as pessoas que não têm o conhecimento do sábado, a luz não chegou para ele, se ele não guardar o sábado, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E ele não perderá a salvação, porque ele não tinha o conhecimento a respeito do sábado. Mas a partir do momento que ele teve o conhecimento que o sábado é o dia santo e ele continua transgredindo o sábado, a resposta é sim. A pessoa vai para o inferno sabendo que o sábado é o dia santo e quebra o sábado. Assim que deveria ser a resposta desse pastor. Mas ele simplesmente disse não, passando para a pessoa uma resposta totalmente vaga. Na revista Adventista, o 666, eles não dizem mais que o 666 é o papado. A revista Adventista de abril de 2004, o pastor José Carlos Ramos, em um artigo intitulado 666, afirmou que dizer que o 666 é a besta do Apocalipse 13 é ir de encontro a tudo que como igreja cremos e ensinamos. Lamentavelmente, Deus tenha misericórdia desses pastores que estão escrevendo coisas que não devem, falando contra as nossas doutrinas, interpretando mal o Espírito de Profecia, torcendo, fazendo adulterações, traduzindo de maneira errada, que se eles não se arrependerem, serão fulminados com a ira de Deus. Que Deus tenha misericórdia, que esses pastores se arrependam do mal que eles estão fazendo e que isso seja de alerta para nossos irmãos adventistas a guardar os seus livros antigos, porque os novos que estão sendo feitos agora estão tudo alterados, tudo modificados. Que a apostasia ômega está aí
fazendo um estrago no nosso meio. Que Deus tenha misericórdia de nós. É o meu sincero desejo. Amém.